existe privilégio maior quanto o privilégio de conhecer o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, João capítulo 14, verso 6, que ele deu uma resposta a Tomé quando ele não sabia o caminho. Ele disse para Jesus: Jesus, mestre, como que nós vamos saber o caminho? E Jesus então responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus traz muita clareza sobre algo que nós precisamos conhecer sobre Ele. Ele diz que Ele é o caminho. E é o caminho para onde? É o caminho para voltarmos para o Pai. E por que precisamos voltar para o Pai? Porque o pecado nos separou do Pai. O pecado nos distanciou do Pai. Romanos, capítulo 3, o verso 23, nos diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Quantos que pecaram? Todos. E a expressão destituídos da glória de Deus significa que nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus, como no ato da criação. Ou seja, a nossa imagem e semelhança de Deus foi manchada pelo pecado, foi distorcida pelo pecado, foi deturpada pelo pecado. E nós então viramos as costas para Deus e nos distanciamos de Deus. Só que Jesus vem e agora Ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem quer voltar para o Pai precisa encontrar em Jesus o caminho, porque Ele é o caminho de volta para o Pai. Mas Ele também diz: eu sou a verdade. Jesus é a verdade que nos conecta ao real sentido e propósito da nossa existência. Se você quer saber por que foi criado, se você quer saber por que está neste mundo, a resposta está em Jesus. Por quê? Porque Ele é a verdade. A verdade que pode trazer luz sobre o real sentido da sua existência. Luz sobre quem verdadeiramente você é e luz sobre o que verdadeiramente você está fazendo neste mundo. Quem está entendendo isso? Então, quando em Jesus você encontra o caminho de volta para o Pai, quando em Jesus você encontra a verdade que te conecta à sua real identidade e propósito nesse mundo, você encontra a maior riqueza, que é a vida, que só Jesus pode dar. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou também a vida. João capítulo 10, o verso 10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e o que mais? Destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E agora nós estamos diante de um texto muito poderoso. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E o verso 36 do capítulo 8 diz: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está disposto a conhecer essa verdade? Fala um amém bem forte aí. Por que eu perguntei se você tem coragem de conhecer Jesus? Porque conhecer Jesus inevitavelmente vai afetar quem você é, quem você está sendo, mas também afetará o que você é capaz de fazer e realizar.
Tem um texto que eu gosto muito da palavra de Deus, que é Daniel capítulo 11, o verso 32, a parte B do versículo, que diz assim: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Você pode repetir isso? O povo, as pessoas que conhecem o seu Deus será forte e fará proezas. O que eu aprendo aqui? O conhecimento de Deus afeta quem eu sou. O texto está dizendo: quem conhece a Deus será forte. Mas também está dizendo: quem conhece ao Senhor fará proezas, fará coisas grandiosas, fará coisas extraordinárias, vai fazer a diferença neste mundo. Então conhecer a Jesus afeta quem você é, mas também afeta o que você é capaz de realizar. Então o segredo para liberar em você o poder de grandes realizações está onde? No conhecimento de Jesus. E sinceramente, quem quer conhecer Jesus? Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Primeiro, por quê? Porque o conhecimento de Jesus inevitavelmente me levará ao conhecimento de mim mesmo. Repita aí: se eu conhecer Jesus, eu vou me conhecer. Conhecer a Jesus, a revelação de Jesus, inevitavelmente me leva a uma revelação de mim mesmo. Vamos entender isso? Pega a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Quero ler o verso de número 4 a seguir. Esse texto fala de uma revelação que Pedro teve acerca de Jesus. O texto diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, preste atenção, quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Veja o que está acontecendo aqui. Eles haviam pescado a noite inteira e não havia pego nada. Quem aqui é pescador sabe o tamanho da frustração que é em pescar e não pegar nada. Mas quem vive da pesca, a frustração é maior ainda, porque é o sustento, é a forma de alimentar a família. E eles então estão agora lavando as redes. Jesus chega e diz: olha, pega as redes, volta para o mar
e lance novamente a rede ao mar. Vá para águas mais fundas. E ele diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque é o Senhor quem está dizendo, nós vamos. Sabe o que é interessante? Pedro já tinha uma revelação de Jesus. Ele o chamava de mestre. Mestre, como és tu quem está dizendo, nós vamos. Só que preste atenção, eles vão, e acontece algo que eles nunca viram. Eles pegam tantos peixes, mas tantos peixes, que é necessário chamar outros barcos para que consigam trazer todos esses peixes. E quando ele está diante dessa pesca maravilhosa, ele vai para um outro nível da revelação de quem é Jesus. De mestre para Deus, de mestre para a sua divindade. E quando ele vê essa pesca maravilhosa e vê que essa pesca só aconteceu por uma intervenção sobrenatural de Deus, ele está exposto diante da divindade de Jesus. E quando ele está exposto diante da revelação da divindade de Jesus, ele diz: mestre, Senhor, se afasta de mim. Se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Por que que isso acontece? Ele reconhece os seus pecados, porque ele tem uma revelação da pessoa de Cristo. E a santidade de Cristo, a divindade de Cristo expõe os seus pecados. A revelação, a santidade de Cristo expõe as distorções que existem na sua identidade e na sua vida. Hoje, conhecer a Cristo pode trazer muita consciência em você, mas consciência do pecado que está em você, consciência das distorções que há na sua identidade, consciência das coisas que não refletem a imagem e semelhança de Cristo em você. E você só pode ter uma visão, uma percepção, uma consciência de si mesmo, se primeiro você tiver uma percepção, uma consciência, uma revelação de quem é o Cristo. Porque você só sabe quem está sendo e quem precisa ser olhando para Jesus. Olhando para Jesus, eu sei o que está errado em mim. Mas também olhando para Jesus, eu sei quem eu devo ser. Eu sei quem eu devo me tornar. Eu sei o que tem que ser diferente na minha vida. Eu sei quais são os pecados que tenho que abandonar. Eu sei qual é o nível de orgulho que está deturpando a minha vida. Quem está entendendo isso? Se Jesus se revelar a você hoje, qual será a revelação que você terá de si mesmo? Eu costumo dizer que isto é como quem mora na roça e vai para uma festa. Quem aqui já foi num sítio, entende o que é esse contexto de morar na roça? Imagina que tem festa na roça e é no sítio do vizinho. Você coloca a sua melhor roupa e você vai para o sítio do vizinho. Só que o trajeto no carreador tem obstáculos e você tropeça. Tá tudo bem, tropeçou, sacode a poeira e vai para o vaneirão. É assim ou não é? Só que o que acontece? À medida que você vai saindo da escuridão e vai se aproximando da luz, você começa a olhar para a tua roupa e diz: ih, sujou. Nossa, como que sujou? Quanto mais perto da luz, maior a percepção do que está sujo em você. E o conhecimento de Jesus gera isso. Então esse conhecimento inicialmente pode te constranger. Esse conhecimento inicialmente pode gerar em você vergonha, temor, e até querer se afastar de Jesus.
reconhecer quanto você está distante do que Ele sempre sonhou para você. Mas sabe o que é especial? Olha o que Jesus faz na sequência. Verso de número 10, parte B. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que está acontecendo aqui? Primeiro, o conhecimento de Jesus, a revelação de quem Jesus é, expõe, identifica quem eu estou sendo. Só que quando isso acontece, a revelação de Jesus, além de inevitavelmente trazer uma revelação de mim mesmo, me conecta ao meu real propósito e sentido na vida. Eu não só vou conhecer Jesus, mas eu vou conhecer o que Jesus quer comigo, o que Jesus está fazendo em mim e em quem Jesus está me tornando. Pedro olhou para Jesus e disse: afasta de mim porque eu sou um pecador. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vem comigo porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Você vai fazer a diferença no mundo, você vai impactar vidas, você vai pregar o Evangelho, você vai tirar pessoas da prisão, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Pedro, você vai alcançar muitas vidas, porque a partir de hoje você está sendo transformado em um pescador de homens. Quem está entendendo isso? Então conhecer Jesus afeta diretamente quem você é, mas também afeta diretamente o que você é capaz de realizar. E hoje, a medida da revelação de Jesus para você pode mudar radicalmente o destino da sua vida. Hoje, a medida da revelação de Jesus em você pode começar a reescrever uma nova história em você. Quem está entendendo isso? Amém? Olha que interessante, gente. Vamos para o livro de João, capítulo 4. Quero dar mais um exemplo sobre isso. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 13. Encontrou, diga amém. Esse texto narra o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, uma mulher que teve o privilégio de conhecer Jesus. E olha o que acontece, verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Preste atenção, olha aqui para mim. A revelação de Jesus inevitavelmente me leva a uma revelação de mim mesmo. Olha o que acontece. Verso 17. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O
que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Você pegou o que está acontecendo aqui? Jesus faz uma pergunta que vai expor a verdade sobre ela. Chama teu marido. E ela traz uma resposta, assim, meio pela metade, né? Não tenho marido. E Jesus diz: tu respondeu bem, é verdade. Você não tem marido, porque você já teve 5. E quem está com você agora não é seu marido. E se não era marido, muito provavelmente era o... Como que é o termo que a gente usa aí? Do coleguinha que visita a cama da pessoa, mas não é esposo? Amante. Ela está tendo uma revelação de quem é Jesus. E inevitavelmente a revelação de quem é Jesus me expõe a uma revelação de mim mesmo. Faz sentido isso, gente? Se hoje Jesus se revelar a você, o que Ele vai expor na sua vida? O que Ele vai trazer luz sobre você? O que Ele vai revelar sobre o que você anda falando, sobre o que você anda pensando, sobre o que você anda fazendo? Mas sabe o que é lindo? Jesus não apenas nos traz uma revelação de quem estamos sendo, mas principalmente de quem nascemos para ser. Olha o que acontece na sequência. O verso de número 20, 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Verso 28. Então ela, deixando seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo. Ela teve uma revelação de si mesma, mas também teve uma revelação de quem ela nasceu para ser. Mulher, vem hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os que o Pai procura. E eu pergunto: quem aqui já tem certeza disso? Que é um adorador, que nasceu para ser um adorador. Amém. Mas veja bem, abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versos 17 ao 22. Quem encontrou, diga amém.
Aqui nós temos mais uma pessoa que tem um encontro com Jesus e tem uma revelação acerca de si mesmo. E talvez possa dar uma beliscadinha em você esse texto, tá? Mas fala para quem está do seu lado aí, confia. Vai lá, dá uma chacoalhadinha e fala, confia. O texto diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta-lhe uma coisa. Vá, vende tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. O que está acontecendo aqui? Ele está tendo uma revelação de quem é Jesus, sim ou não? Sim. E toda a revelação que eu tenho de Jesus, inevitavelmente traz uma revelação de mim mesmo. E Jesus então olha nos olhos dele, em amor, diz: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. E ele diz que guardava os mandamentos desde a infância, desde a adolescência. Então veja bem, você pode achar que está tudo bem, na sua própria percepção, na sua própria ótica, na sua própria autoavaliação, você pode achar que está tudo bem, que está fazendo tudo direitinho. Mas ei, a verdade só vem à tona diante da revelação de Jesus em você. E diante da revelação de Jesus, em amor, Jesus diz: falta uma coisa. E Jesus sabia que aquele homem, o dinheiro, havia ocupado o lugar de Deus no coração dele. E Jesus então o coloca à prova: vende o que você tem, dá dinheiro aos pobres, e depois você vem e me segue, porque você vai ter um tesouro no céu. Qual que é o resultado? Verso 22 diz assim: diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Conhecer Jesus vai te levar a uma consciência, a uma revelação de si mesmo. E Ele também vai trazer a revelação do que Ele espera de você. O que pode ser motivo de grande alegria para você, motivo de grande júbilo para você, ou motivo de grande tristeza sobre o que de fato tem valor na sua vida. Sobre o que de fato você quer fazer com a sua vida. E eu pergunto: o que você vai fazer hoje com o conhecimento de Jesus? Conhecer traz uma revelação de si mesmo. Conhecer traz uma revelação do que Ele espera e quer fazer em você e através de você. Mas será que você vai agarrar isto como algo bom e dizer: é para mim essa nova vida? Ou será que você vai se afastar, abatido e triste, escolhendo o mundo a escolher a Jesus, escolhendo o que ocupa hoje o teu coração e não o Senhor como
como rei da sua vida. Quem está entendendo isso? Eu quero encerrar citando Isaías, capítulo 6. Isaías, antes de se tornar um profeta, o texto diz que ele viu o Senhor. Até quero ler esse texto com você. Pega a sua Bíblia e nós vamos concluir com esse texto. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 8. Esse texto vai deixar muito claro que a revelação que nós temos de Deus traz uma revelação de nós mesmos. E essa revelação de nós mesmos nos leva a uma consciência e clareza de quem devemos nos tornar no Senhor, de quem nós podemos ser no Senhor. E olha que interessante, o verso 1: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, e com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Verso 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Você percebeu o que aconteceu? Isaías viu o Senhor, sim ou não? E quando ele viu, o que ele fez? Fez festa? Se alegrou? Ele gritou: ai de mim. O contraste da santidade de Deus, expondo os seus pecados, trouxe a ele um ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e só ando no meio de gente com lábios impuros. Os meus lábios são impuros, e o ambiente que eu ocupo, as pessoas com quem eu convivo, também fazem as mesmas coisas. Ai de mim. Mas sabe o que é lindo? Quando ele reconhece o que está impuro na vida dele, o próprio Senhor vem e toca com cura. O Senhor quer tocar com cura onde você reconhece. Mas para você reconhecer, você vai ter que ter uma revelação do Senhor. E uma revelação do Senhor vai trazer uma revelação de si mesmo. Essa revelação de si mesmo pode doer, porque você vai olhar no espelho e você vai ter decepção do tipo de gente que você é. E sinceramente, pelo que você vem se culpando hoje? Quem aqui se cobra muito quando erra? Fica com
pensamentos de muita cobrança. Hoje o Senhor está dizendo que tem cura para você, porque a revelação que você está tendo dele vai trazer a você consciência e confissão, e o que você confessar, ele vai tocar com cura, e onde ele tocar com cura, ele vai dizer: a culpa está removida. Repita isso: a culpa será removida da minha vida, e os meus pecados serão perdoados. Isaías teve uma revelação de si mesmo quando viu o Senhor. Mas quando ele vê o Senhor, tem uma revelação de si mesmo, o Senhor traz uma revelação de quem ele nasceu para ser. O Senhor traz uma revelação de quem ele de fato precisa se tornar. E o Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E nesse momento então nasce um profeta. Nesse momento nasce alguém que vai falar à nação em nome de Deus. Alguém que tinha lábios impuros, alguém que habitava no meio de um povo de impuros lábios, é curado. E onde estava a sua maior dor, agora se torna um instrumento de cura. É isso que o Senhor está fazendo aqui hoje. Onde mais dói em você, onde talvez você mais tenha vergonha, onde você mais tenha se decepcionado consigo mesmo, a revelação de Cristo, da santidade, do senhorio, da divindade de Cristo, está trazendo revelação de si mesmo, para que você se arrependa, e ao arrepender-se receba cura, e ao receber cura, tenha um alinhamento com a sua real identidade, com o seu real propósito e missão neste mundo.